Hoje, segunda-feira, dia 24 de março. Gente, aí faltam 28 dias para o programa acabar. E aí, a guerra nas redes sociais tá pegando fogo. Mas bote fogo nisso, tá? E olha só, ontem vocês aqui, a Nicinha e o Thiago, me alertaram sobre algumas coisas que eu tinha que observar ali nas torcidas. E eu me infiltrei de novo nas torcidas ontem. Eles nem sabem, e afinal de contas, né, o nosso trabalho é esse. A gente tem que se infiltrar e descobrir algumas coisas. Enfim, gente do céu, cada coisa que eu descobri ali, tá? Algumas coisas eu não posso falar, outras coisas eu falo, mas no geral, a única coisa que eu tenho certeza é que a torcida tá muito, mas muito engajada em tirar a Aline. Agora, com relação à torcida da Aline e do Diego, tá rolando uma divisãozinha ali de voto, né? Porque eu dei uma olhadinha, tá? Pensa que eu não dei uma olhadinha. Eu prestei atenção e tem gente ali dividindo voto aonde não é pra dividir. Acho que pode ser que isso dê ruim pra Aline. Se vocês querem tanto que a Aline fique, é melhor vocês não dividirem votos. Ou vocês votam pra eliminar o Mike, ou vocês votam pra eliminar a Aline. Os dois vai ser meio difícil, né? Porque vocês vão dividir votos e aí a torcida das bailarinas vão lá e conseguem tirar a Aline. Por falar na torcida das bailarinas, olha só esse print que eu tirei de um post que eles fizeram lá hoje à tarde. Olha aí o tamanho da torcida das meninas. Olha só, conseguiram 1 milhão de votos. 1 milhão de votos em pouco tempo ali. 1,5 milhão de votos nos mutirões, somente no perfil aí, esse aí dos mutirões balé que vocês me mostraram. Fora os outros perfis aí de torcida que ainda eu não fui conferir todos. Mas como vocês me indicaram esse, eu fui lá e procurei exatamente esse aí. 1,5 milhão de votos, gente, 1,5 milhão de votos na Aline. O que significa, né? A torcida tá muito engajada em eliminar mesmo a Aline. Gente, cada coisa que eu vi nas torcidas hoje, quando eu tava infiltrado hoje à tarde, eu vi, por exemplo, que tem grupos que estão torcendo para que a Eva e que a Renata virem um casal. É sério, tem gente que tá torcendo pra que as meninas se peguem ali, virem um casal. Virou meio que uma torcida de casal, além de ser uma torcida só de uma pessoa, virou meio que uma torcida de casal. Então, tipo, tá muita gente engajada nisso, tá muita gente engajada em eliminar a Aline e tentar fazer as duas amigas chegarem juntas na final. Só posso afirmar pra vocês o seguinte: se a torcida do balé conseguir mesmo tirar a Aline, olha, já dá pra gente dizer que a Renata vai vencer esse programa, né? Agora, se não conseguir tirar a Aline, pode ser que a gente ainda mude aí o favoritismo. Eu acho que a essa altura, né, faltando 28 dias pro programa acabar, realmente não vai mudar muita coisa. Mas enfim, a gente vai comentar aqui com vocês o que a gente tem. Antes da gente ir pro pouquíssimo conteúdo que tem no BBB, né? Pouquíssimo conteúdo. Vamos lá dar uma olhadinha em como é que estão as enquetes, tá? Porque afinal, vocês gostam dos números, eu também gosto de mostrar os números para vocês, porque afinal, são os números que ajudam a gente a trabalhar, são os números que ajudam a gente a compreender bem como é que estão as coisas, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha no que a gente pode esperar dos números de hoje. Olha só, tá bem pegado o negócio aqui, tá? Olha aí, Aline e Mike estão disputando este paredão voto a voto, apesar da diferença entre os dois já ter aumentado um pouquinho, tá? Na média, a Aline tá com 51,13, Diego com 4,69, ou seja, esse paredão não é sobre o Diego, então o Diego tá passeando aí. E nesse momento o Mike está com 44,18%. Lembrando, olha aí o número de pessoas que eles coletaram.
A pesquisa, 3.461.495. É muita gente, tá? É muita gente. Vamos lá dar uma olhada nesta evolução, tá? Ontem, à 1h da manhã, a Aline tinha 49,87 e o Mike tinha 45,61. Desde então, o negócio foi piorando, tá? Para a Aline e melhorando para o Mike. O Mike depois caiu para 45,12, depois subiu para 45,70, caiu para 44,27 e agora com 44,18. A Aline começou com 49, subiu para 50,22, caiu para 49,61 ao meio-dia, depois subiu para 51,10 e agora 51,11 às 51,13, aliás, às 18 horas. Diego nem entra nessa conta, né? Nem vou falar aí do Diego porque esse paredão não é sobre ele, tá? Outras coisas aí que a gente tem que ver. Tem site aí que tá dando empate técnico entre a Aline e o Mike. Este site aqui tá dando empate técnico e este outro aqui também, tá? Tá dando empate técnico. Mas no geral, o Notícias da TV e o Splash ali estão dando a Aline eliminada. O Notícias da TV aponta a Aline com 53,30 e o Mike com 42,90. Uma diferença aí um pouquinho mais de 10%, tá? Pode ser que dê alguma coisa errada aí para um dos dois, de acordo com Notícias da TV. No Splash, a Aline tem 53% e o Mike tem 44,90. Uma diferença aí de 9%. Então pode ser aí, né, de acordo com esses sites, que a gente veja um resultado final bem pegado um com o outro. Nas redes sociais, começando pelo YouTube, a Aline deu uma diminuída, tá? A Aline estava ontem com mais de 60%, agora a Aline está com apenas 59,93%. Deu uma diminuída aí de alguns décimos, mas deu uma diminuída. O Mike tá numa média de 33,45. Se eu lembro, ontem ele tava com uma média bem maior, tá? No X, a rede majoritariamente contrária a muitas das coisas que o público deseja, estão eliminando o Mike com 64,77% na média. A Aline está com 32% nessa rede social, tá? E no Threads, tá? No Threads, a Aline está sendo eliminada. No Instagram, é o Mike quem está sendo eliminado. E nessas outras redes aí do Telegram, o Mike é eliminado em uns e a Aline eliminado em outros. Mas na média, a Aline tá com 52% e o Mike com 41%, tá? Então, gente, não tem muito mais o que eu possa dizer para vocês sobre o que vai acontecer, né? Acredito eu que sim, a Aline tem muito mais chances de ser eliminada, a Aline tem muito mais chances de sair do BBB, tá? Acredito eu que não vai ter muito assim, eu acho que a Aline, se ficar, vai ser por uma diferença muito pequena, e se for eliminada, também vai ser por uma diferença muito pequena. Por que é que eu falo isso, gente? Eu sempre separo aqui uns posts, né, pra gente comentar. Vocês já perceberam, né, que às vezes eu mostro direto das fontes todas as informações. Então vamos lá para essa informação aqui do Reality VIP, tá? O Reality VIP tem aí as informações lá dos bastidores da Globo sobre como é que tá a votação, tá? Olha aí, a hora que ele postou, às 3h32 da tarde. No voto único, Mike está sendo eliminado, mas com uma vantagem pequena com relação a Aline. Já no voto da torcida, está no empate técnico. Disse aí o Reality VIP que ainda não há nada decidido, que o pessoal tem que focar mais, porque nem parece que tem um paredão rolando. Então, a gente tá vendo aqui, tá, os números de pessoas que estão ali, segundo os próprios donos do perfil, ligados à produção do programa. Não sei se isso corresponde necessariamente com a verdade, mas deu pra gente ver aí que o negócio pode estar bem pegado. É o que eu falei, gente.
Pode ser que sim, se a Aline for eliminada, vai ser eliminada com uma diferença bem pequena com relação ao Mike. E pode ser que sim, se o Mike for eliminado, ele também vai ser eliminado com uma diferença bem pequena com relação à Aline. Então, como o próprio perfil disse, ainda não tem nada decidido. Mas a tendência está sendo a eliminação da Aline e o Mike permanecendo no jogo, tá bom? Só estou mostrando aí os números, como eu gosto de mostrar, como vocês conhecem o nosso trabalho aqui. Os números, eles são muito importantes para a gente entender a tendência. Não necessariamente prever se essa tendência vai ou vai se tornar verdade. A tendência aqui é sempre a eliminação da Aline. Vocês sabem, eu nunca escondi isso de vocês, inclusive. Eu sempre esperei mesmo que a Aline fosse eliminada. Eu não tenho tanto ranço da Aline como muitos de vocês têm. Tenho algum rancinho dela, eu acho ela muito deselegante em vários momentos, acho ela muito chata nessa coisa do paredão, que ela fica querendo pegar no pé das pessoas, acho muito desonesto da parte dela e tal, mas hoje, como eu falei pra vocês, o meu ranço maior não é a Aline, é a Dona Delma. E aí ontem Dona Delma teve que se explicar sobre os pedidos dela ali, né, na hora de ter que escolher entre a Eva e o Mike para dar imunidade. Dona Delma só sabe sabonetar. É isto que a Dona Delma sabe fazer. Só sabe entregar sabonetes. Dona Delma não entrega pra gente aquilo que a gente precisa que ela entregue, né? Então vamos lá comentar com vocês aí algumas coisas com relação ao que aconteceu ali depois da formação do paredão, tá? Vamos lá começar com o que eu já falei para vocês ontem, que foi justamente a Aline reclamando que a Eva e a Renata foram cumprimentar o Diego e desejar boa sorte para ele. A Aline ficou incomodada com isso. A Aline até chegou assim pra ele: vocês acham que elas querem que você fique ou que o Mike fique? Aí a Aline começou a reclamar que as meninas disseram que desejar boa sorte pra uma pessoa com quem elas têm problemas é falsidade. Só que aí o Diego disse pra Aline que ele nunca teve problemas com as meninas, que eles nunca tiveram nenhuma briga ali, e as meninas também nunca tiveram uma briga com ele, que sempre um foi respeitoso com o outro. Só que mesmo assim, tá? A Aline disse que a Eva e a Renata estavam sendo falsas com ele. Gente, desculpa, tá? Quando eu analisei melhor essa situação, revi a gravação, revi a cena, eu vou ter que aí discordar veementemente da Aline. Seria falsidade da Eva e da Renata cumprimentarem a Aline e desejarem boa sorte para ela, porque afinal a Renata indicou a Aline direto pro paredão. Então a Renata realmente deseja a eliminação da Aline e as duas têm problemas muito sérios uma com a outra. Mas o Diego não tem problemas sérios com as meninas. O Diego não tem nada a ver dos problemas que elas têm com a Aline. O Diego é uma pessoa, a Aline é outra pessoa. E aí, na conversa, o próprio Diego diz isso pra Aline, que ele não viu nada de errado as meninas cumprimentarem ele, que ele gostou, inclusive, que as meninas cumprimentaram ele e tal, mas a Aline ficou ali enchendo o saco sobre isso e tal, deixou ele ali confuso na cabeça dele. Vocês já perceberam que é muito fácil entrar na cabeça do Diego, né? Porque vocês já perceberam que uma pessoa que fala bem, entra com os argumentos lá, ele já fica mexido, né? Então ele já ficou mexido com isso ontem. Enfim, gente, no final das contas, a Aline tá se pegando com umas coisas completamente equivocadas. O Diego disse que se fosse o oposto, ele também desejaria boa sorte para as meninas. Aí a Aline disse que ela também faria isso. Aline, não seja hipócrita também, tá? A gente sabe que você tem ranço da Renata e que você tem ranço da Eva. Se fosse uma situação contrária, você não pediria também. Você não daria boa sorte para elas. Você também não entregaria isso de bandeja para as meninas. Então vamos ser sinceros aqui, é muita hipocrisia da Aline cobrar o que quer que for de qualquer pessoa dentro desta casa, se ela própria não está entregando a mesmíssima coisa. Ela não faria isso de jeito nenhum. E ninguém faria isso com uma pessoa que tem embate, tá? Mas a Aline ali
continuou repetindo que ela, se fosse ela daria sim uma boa sorte ali para as meninas. Mas o Diego ficou balançado, mas ao mesmo tempo ele deixou claro que ele não tem problema nenhum com as meninas. Enquanto isso, lá no quarto, a Renata e a Eva comemoraram a dona Delma ter dado uma imunidade para elas e tal. E aí a Eva disse que ela pensou que a dona Delma fosse imunizar o Mike e não ela, que parecia que a dona Delma estava indo por esse caminho. Aí a Renata disse que quando a dona Delma esperou demais para tomar uma decisão, para responder, depois que o Tadeu chamou ela ali para usar o poder coringa, ela disse que já sabia que a Delma ia imunizar a Eva, porque se ela realmente tivesse certo em imunizar o Mike, ela teria feito isso na cara. Aí a Renata disse depois que a Eva tinha que agradecer a dona Delma pela imunidade, independente de qualquer coisa, de jogo ou de qualquer coisa. Aí elas relembraram a sequência aí do anúncio do Tadeu, que primeiro o Tadeu disse que a Eva e o Mike estavam no paredão e depois chamou a dona Delma e fez esta pergunta ali para ela sobre quem ela usaria a marreta para anular a decisão do Big Fone. Aí a Renata, depois de meio disso ali, ela disse ali que ela deseja mesmo a eliminação da Aline e que não tem mais ali o que elas possam fazer para tentar consertar isso e que não é possível que o Brasil não esteja vendo o que a Aline está fazendo com elas ali dentro, tá? Aí depois, os gêmeos, o Mike e a dona Vilma ficaram revoltadíssimos com a decisão da dona Delma de ter dado a imunidade para Eva. Pelo menos o Mike ficou e os gêmeos ficaram. O Mike disse que a dona Delma colocou a Eva no sincerão e ele não entendeu nada dela ter dado uma imunidade para Eva. Aí os gêmeos, inclusive, disseram que a dona Delma tinha prometido que não votariam neles. E aí depois, tá, eles começaram ali a repetir a mesmíssima coisa que eles já tinham falado antes ali. Começaram também a falar do Diego. Eles começaram a dizer ali que o Diego não faz nada na casa, que o Diego não entrega absolutamente nada de conteúdo ali dentro. E aí o Mike até falou que pelo menos os gêmeos dão a cara a tapa, que os gêmeos entregam alguma coisa, que os gêmeos fazem alguma coisa. E aí o Mike disse que essa tinha sido a justificativa dele na hora de votar no Diego. Aí a dona Vilma também disse que todo mundo do pessoal do lado do anos 50 tinha votado nela, mesmo sem motivo algum. Aí ela disse que agora todo mundo votou nela, inclusive o Guilherme. Ela fez questão de ressaltar isso, tá? Que a partir desse momento, já que votaram em mim, pois eu também vou votar em qualquer pessoa do lado de lá sem culpa nenhuma. Pronto. Essa aí foi uma parte do que ela falou. Aí depois o Vinícius disse ali que a intenção do pessoal do anos 50 era evitar com que fossem 3 deles direto para o paredão. Aí depois eles perguntaram ali aliás, a dona Delma perguntou assim para eles como é que ela tinha se saído então no meio disso tudo. Aí a Aline e o Vinícius disseram que a dona Delma foi super coerente na hora de dar a imunidade para Eva. Aí o Vinícius disse ali que era muito difícil extinguir um laço e que a dona Delma tinha um laço de carinho com as meninas. E aí disse assim que quando envolve um sentimento isso fica mais difícil. Disse ele que não dá para julgar o carinho que a dona Delma sente pelas meninas e não dá para julgar ali o que ela sentiu na hora que o Sincerão, na hora lá que o Tadeu mandou dar a decisão ali e tal. Aí, gente, eles ficam tudo aí tentando justificar um monte de coisa, sendo que isso poderia ter sido muito mais simples, né? Bote simples nisso, tá? Aí teve um outro momento ali, na cozinha, que o Mike chamou os gêmeos de novo, porque os gêmeos perguntaram para ele se ele ia conversar com a dona Delma. E aí ele disse que não ia falar com a dona Delma porque ele estava desgostoso com essa situação. Mas que quando a dona Delma procurasse ele ia dizer
para Dona Delma que ela fez o que o coração dela mandou e que estava tudo bem. Aí os gêmeos disseram que isso de coração era uma balela, que isso aí que eles usam como desculpa era balela, porque o pessoal do anos 50 tinha armado tudo isso. E aí eles relembraram que o pessoal do anos 50 diziam, né, que o Mike já era meio que um alvo deles. Aí que eles votaram na Eva sem motivo algum. Relembraram o que o Guilherme falou há 2 semanas atrás. E aí relembraram que o Guilherme votou na Dona Vilma também sem motivo algum. E que era pura balela deles o que eles estavam dizendo. Aí o João Gabriel disse que agora ele quer saber quem é o saboneteiro da casa, porque o Guilherme votou na Dona Vilma sem motivo algum, pois agora eu também vou chamar ele de saboneteiro. Aí o Mike disse assim que o pessoal de lá foi por estratégia de jogo, igual o próprio pessoal do Fantástico também foi, né? Vamos ser sinceros. Só que aí os gêmeos disseram que isso não interessa com relação ao jogo, mas com relação ao discurso. E que não interessa se isso foi ou não foi estratégia, mas interessa o discurso que o Guilherme tinha dito ali, que eles tinham que votar no embate. E aí, se eu não me engano, acho que foi o João Pedro, o João Gabriel, sempre confundo os dois, eles perguntaram para Eva se ela tinha caído na desculpa da Dona Delma de que tinha dado a imunidade de coração. E aí a Eva relembrou eles que na semana passada a Delma já tinha votado nela, a Delma tinha ajudado a botar ela no paredão, inclusive. E aí o Mike ali, quando eles se sentaram na mesa, disse que ele esperava muito mais da Dona Delma, porque a própria Dona Delma tinha falado em outras vezes que ela não votaria ali nos meninos. E aí ele ainda falou que no Sincerão a Dona Delma tinha falado que as meninas eram um embate dela e que agora elas estavam em guerra. Aí a Eva também levantou esse questionamento que provavelmente a Dona Delma deu uma imunidade para ela, olha só, para ela evitar de ir para o paredão. E aí o João Gabriel disse ali que o pessoal do grupo de lá tinha, na verdade, o plano de colocar o Mike e a Eva no mesmo paredão e que essa era a ideia deles, tá? E aí depois eles começaram a dizer ali que o pessoal do anos 50 acham que o Mike é uma planta. E aí o João Gabriel disse que, de novo, o problema não é a ação do pessoal lá do anos 50 ter votado neles, mas o fato aí da incoerência. Começaram a falar ali que a Dona Delma tinha dito que não votaria neles e depois quebrou a palavra dela. E aí o Mike disse que agora ele vai ficar com um pezinho atrás com a Dona Delma também. Aí depois a Eva comentou com eles que a Aline ficou chateadíssima porque ela, a Eva, tinha ido cumprimentar o Diego depois do paredão. Aí o Mike lembrou que a Aline tinha dito que ela não tinha mais como abraçar as meninas depois de ter votado nela em outras vezes. Aí o Mike disse que a Aline queria usar o mesmo argumento, o que elas próprias já tinham usado antes, inclusive, sobre desejar ou não uma boa sorte contra as próprias pessoas ali. O Mike relembrou, inclusive, que a Aline já tinha falado isso para as meninas ali e que as meninas também já tinham falado a mesma coisa para a Aline, tá? Para não ficar confuso, porque às vezes na hora que eu escrevo, que eu vou digitar, o corretor ortográfico aqui me dá uma bela de uma engambelada, tá? E às vezes, né, vocês já perceberam, eu trabalho, como é que eu faço os roteiros do canal? Na maioria das vezes eu dito isso pro celular. E aí, às vezes, o corretor ortográfico faz umas coisas ali que muda o sentido, tá? Mas eu sei do que eu tô falando aqui, eu sei do que eu tô comentando com vocês. É porque às vezes fica confuso, tá? Mas vocês entenderam que o Mike disse que a própria Aline tinha falado do argumento das meninas e que as próprias meninas também tinham falado do mesmo argumento pra Aline. Então, que a Aline ali tá querendo cobrar uma coisa que ela própria já tinha falado contra.
E aí ele disse ali, o Mike disse ali para Eva e para Renata que ela se preparasse, porque a Aline certamente ia jogar isso no Sincerão. Aí lá no quarto Nordeste, eles continuaram a falar sobre a Aline. A Renata e o resto do grupo Fantástico comentaram sobre a atitude da Aline, de ter ficado chateado com elas, porque elas foram cumprimentar o Diego e desejado boa sorte para ele. Aí a Renata disse assim que o Diego nunca tinha falado mal dela, quer dizer, nunca tinha tratado ela mal, desculpa, e que o Diego sempre foi respeituoso com ela, nunca deu cobra no queridômetro para ela, nunca fez ali nada que motivasse ela a não gostar dele, pelo menos nesse quesito. Aí o Mike lembrou que no Sincerão passado, a Aline já tinha dito que a Eva seria o seu novo embate. E aí a Eva disse que ela ficou bem passada com os argumentos da Aline na hora de indicá-la na dinâmica do meu bem e o meu mal no Sincerão passado. Aí a Renata disse ali que até o Guilherme que cobrou tanto ali coerência, tinha votado na Dona Vilma sem a menor necessidade. Aí a Renata disse que agora eles lá no Fantástico podem votar em qualquer pessoa ali dentro do outro quarto, que não tem mais proteção para ninguém ali do outro lado, que não tem mais ali o que acontecer para mudar o que eles sentem com relação às pessoas de lá, e que eles precisam votar numa pessoa de lá para se salvar do paredão, pode votar sem nenhuma restrição. Aí o João Pedro disse ali para eles que a Dona Delma passou dias e mais dias dizendo que não votariam neles. E aí, e também não votariam no Mike. E aí, a Dona Delma deu a imunidade para Eva e colocou o Mike no paredão. Aí ele comenta que a Dona Delma sabonetou e que a Dona Delma não teve a mínima coragem para assumir nada do que ela fez ali no paredão. E aí eles comentaram ali que antes do paredão acontecer, a própria Dona Delma tinha prometido que ela não votaria nem neles e nem no Mike. E depois ela fez tudo o contrário e botou o Mike no paredão. Aí a Renata disse que a Dona Delma só fala isso de não votar nos meninos porque, por enquanto, a Dona Delma prefere votar nela própria, na Renata, na Eva e na Dona Vilma, que ela não ia votar nos meninos porque a prioridade de votos são as meninas. E aí, quando não tivesse a possibilidade de votar nas meninas, era óbvio que a Dona Delma ia votar sem problema nenhum neles. Só que aí o João Gabriel lembrou que esse argumento dela não seria tão válido assim, porque hoje, segundo ele, formação do paredão, a Dona Delma podia ter colocado a Eva no paredão, mas ela preferiu colocar o Mike. Então que o discurso da Dona Delma é uma coisa, mas a atitude dela é completamente diferente. Aí teve outro momento que eles voltaram a falar da Aline de novo. A Renata disse que ela não quer se igualar e ela não quer ser nunca parecida com a Aline e que ela pensa nas palavras que ela vai dizer para não machucar ninguém. Aí a Dona Vilma depois disse assim que a Renata precisa também falar o que ela tiver que falar e que ela tem que, se ela tem um argumento para jogar na cara, ela tem que jogar ali na cara da Aline mesmo. E se a Aline ficar a pé da vida, que deixasse a Aline gritando como a Aline quisesse e tal. Aí o João Gabriel depois disse ali para eles, tá? Que ele ia conversar com o Guilherme e perguntar ali se havia mesmo alguma estratégia com relação ao voto que eles deram na Dona Vilma. Só que aí, né, já estava muito na cara que tinha uma estratégia. Eles de fato haviam combinado isso. E aí os gêmeos depois disseram que o problema não foi nem o voto, mas foi o discurso dela ter dito uma coisa e ter feito outra. Disse ele ali que agora a Dona Delma virou uma opção de voto mesmo para eles e acabou. E que a única pessoa ali que eles ainda vão colocar ali como último lugar na prioridade de votos dele vai ser o Vinícius,
porque segundo eles, o Vinícius é amigo deles. Aí depois as meninas subiram de novo lá no quarto do líder. A Renata disse que ela não quer nem mais precisar dirigir a palavra para a Aline, mas que ela só vai fazer isso porque o programa obriga ela a tomar essas atitudes por causa da dinâmica do programa. Aí a Eva disse que a Aline só sabe falar besteira e que a Aline fica procurando motivos para arrumar problemas com as pessoas para aí ter justificativa de votar nelas. Aí a Renata disse ali que ela deseja mesmo a eliminação da Aline e que foi a própria Aline que começou a diminuir o nível das conversas e abaixar o nível de verdade. Enfim, gente, isso aí foi só uma parte da madrugada. A outra parte foi a dona Delma, que ali chamou o Mike, se desculpou com o Mike, disse ali ela que a Eva já tinha ido pro paredão na semana passada e que por isso ela preferiu dar a imunidade para ela. Aí o Mike disse ali que se ela seguiu o coração dela, tava tudo bem e tal. Aí a dona Delma disse que ela não sabia que poder era esse que ela tinha ali em mãos. Aí o João Pedro joga na cara dela que sim, ele já sabia que poder era esse, porque ele já tinha entendido isso quando aconteceu o Big Fone, e que provavelmente sim, ela teria que salvar alguém do paredão. Ele inclusive já tinha chegado a essa conclusão antes ali do próprio poder ser revelado. Então, quando eles tomaram a decisão de votar no Diego, e eu já tinha falado isso para vocês na live de ontem, eles já sabiam mais ou menos que a dona Delma teria que salvar um dos dois do paredão. E aí ele depois falou, ele sabia que esse poder era justamente para salvar alguém do paredão. E que eles já tinham percebido isso apenas pelo contexto da marreta. Porque naquele vídeo, naquele dia, o vídeo do despertador tinha mostrado um robô com a marretinha ali, tá? Enfim. Aí depois a Aline continuou conversando ali com todo mundo. Ela disse que ela sempre se decepciona com as pessoas, mas que ela prefere ficar com o que as outras pessoas deixam de bom para ela. Aí ela disse ainda que ela tem muito mais mágoa com relação às meninas, mas que ela não quer levar nada de ruim aqui para fora. Aí depois a dona Delma foi de novo se explicar do porquê que ela deu ali a imunidade para Eva. Ela disse que ela tem um carinho pela Eva, mas que ela ficou muito magoada com as meninas depois do Sincerão. Aí a Delma disse depois que ela não é mãe, que ela não é parente de ninguém ali dentro, apenas do Guilherme, e que por mais carinho que ela tenha pelas pessoas, ela disse que doeu muito para ela ter que escolher entre o Mike e a Eva, mas disse também que aquilo é um jogo e que ela tinha que tomar decisões. Disse ela ali que quando ela foi medir os carinhos, ela tinha muito mais carinho pela Eva do que pelo Mike e que por isso ela salvou a Eva. Aí a Delma disse que quando a Renata ficar com raiva, a Renata fica com o coração ruim. E aí ela disse ali que a Renata tem um coração duro. Aí depois ela também disse ali que o coração dela bateu mais forte porque a Eva já tinha ido pro paredão na semana passada e que ela, Delma, quando for pro paredão, ela sabe que ela vai sair mesmo e que tá tudo bem, porque ela disse que ela vai voltar pra família dela e que vai ficar tudo bem pra ela. Aí a Aline disse que na hora que o Tadeu fez isso, de chamar a dona Delma para usar o poder, eles perceberam que era alguma coisa relacionada com uma decisão dela e que por isso evitaram de olhar para ela, para não parecer que ela estava sendo induzida na escolha dela. E aí ela disse ali a Delma disse ali que ela tinha feito uma oração, que ela pediu para Deus conduzir ela ali, para que ela tomasse uma boa decisão na hora certa e tal. Disse ela que ela gastou todo o dinheiro dela para comprar um poder que poderia salvar alguém até do outro lado ou dar mesmo uma imunidade para um adversário dela. E de novo, gastou porque quis.
Porque podia ter deixado pro Guilherme ter comprado o poder Coringa, né? Podia ter deixado que o Guilherme comprasse esse poder Coringa. Dona Delma não precisava, inclusive, ter feito algo para não se comprometer. Ela não quis se comprometer, como de fato ela não se comprometeu. Para quem acha aí que Dona Delma gosta de fugir das coisas, tá aí na cara aí. Dona Delma é uma saboneteira, é uma covardona. Dona Delma não tem coragem de assumir nada e usa desculpas bestas e esfarrapadas para chegar aí à conclusão das ações dela. No máximo, gente, aliás, os meninos ali têm razão quando eles estão colocando a Dona Delma nessa situação. A Dona Delma, ela é uma saboneteira. A Dona Delma foge de embate ali. Por mais que ela tenha tentado enganar o Brasil todo, ela está enganando a si mesma, porque a gente já sabe que a Dona Delma não vai passar disso, mas ela ainda acredita que vai, né? Aí depois, lá no quarto do líder, a Renata disse que o Diego nunca tinha sido mal educado com ela, que o Diego nunca deu cobra pra ela no queridômetro e que ela não é falsa, porque o Diego e ela têm uma relação muito melhor, que os dois não brigaram com nada e que o Diego não tem nada a ver com a relação dela com a Aline. Aí a Renata também conta que quando ela própria, Renata, esteve no paredão, ela ainda conseguia conversar com a Aline. Mas foi depois desse paredão que ela voltou, que a Aline deixou de conversar com ela. Que foi, inclusive, né, quando a própria Renata foi pro seu Fifi. Aí a Renata disse que ela ficou com muita raiva da Aline, porque a Aline ali fica cobrando dos outros, que a Aline deu cobra pra ela no queridômetro, e depois a Aline disse que tinha que abraçar ela, e que isso não faz o menor sentido, porque aí sim ela estaria sendo falsa. Aí depois a Eva lembrou que quando a Renata saiu ali pro seu Fifi, a Aline tinha dado cobra para Renata no queridômetro quando a Renata não estava na casa. Aí ela disse ali que desde a volta da Renata, tudo que elas têm recebido da Aline no queridômetro são emojis negativos, tá? E a gente já vai mostrar aí para vocês como é que foi o queridômetro de hoje, tá? Aí depois elas foram lá para fora, comentaram ali do discurso do Guilherme sobre votar com quem tem um embate. Aí a dona Vilma disse que o pessoal do anos 50 acredita que ela é fraca, só porque ela é velha. E aí ela disse ali porque ela ia mostrar que ela não é velha coisa nenhuma e que ela também pode mudar esse jogo. Aí ela disse ali que o pessoal do anos 50 estava incomodado com elas por isso, e que por isso estavam votando nela. Aí a dona Vilma disse ali que ela já tá ficando muito irritada com os comportamentos da Aline, que ela também já tá cansada da Aline. Aí a Eva disse ali que não são elas que estão puxando os problemas com a Aline, mas que elas estão se defendendo da Aline, que elas estão ali se defendendo dos embates que a própria Aline provoca. Aí a Eva comenta ali que ela, quando foi conversar com o Diego, ela foi conversar com o Diego na sinceridade, porque o Diego estava se sentindo mal e que isso não tinha nada a ver com o jogo, ela estava sendo humana naquele momento. Aí ela disse que a Aline criticou o fato dela ter desejado boa sorte para o Diego, sendo que ela disse que ela fez isso de coração e que ela não tem problemas com o Diego para ficar ali nessa situação toda que a Aline estava querendo. E aí, gente, a dona Delma depois ali já mudou todo o discurso, tá? Ela conversou ali com a Aline. Aí ela disse assim pra Aline que ela mostrou pra Eva que ela não guarda mágoa de ninguém, que ela tem um coração bom. Aí ela disse ali que ela não, a dona Delma ali continuou ali com esse mesmo discurso de que ela não guarda mágoas de ninguém e que ela apenas seguiu o coração dela para dar imunidade para Eva ao invés do Mike. Aí a dona Delma disse assim que para ela isso foi uma forma de se limpar nesse jogo. Dona Delma, né, tá achando que ela tem que se limpar desse jogo que já tá todo sujo aí pro lado dela. Aí, antes de dormir, a Eva conversou ali com a Renata no quarto do líder e aí
ela disse ali que ela não consegue acreditar nessa desculpa que estão colocando, de que a dona Delma tinha dado a imunidade para ela de coração, porque o coração bateu mais forte, essas coisas. A Eva acredita que, de fato, eles queriam colocar tanto o Mike quanto ela no paredão para os dois irem juntos. E que a dona Delma deu uma imunidade para ela sem saber aliás, salvou ela do paredão sem saber que tinha uma imunidade por trás. Elas só foram descobrir isso de fato na hora que o Tadeu anunciou. E que ela fez isso de dar essa imunidade apenas porque era um plano e ela apenas seguiu o combinado. A Eva disse que o plano provavelmente seria salvar o Mike, o pessoal do Anos 50 votaria nela, só que como elas não sabiam até a hora que o Tadeu informou que isso do poder coringa ia dar uma imunidade, os planos deles deram errado. Enfim, foi isso mesmo que aconteceu. Aí lá no quarto, anos 50, o Vinícius disse que agora ele tá lascado, porque ele já foi indicado pelo líder, e a Aline também, que provavelmente ele será indicado de novo pro paredão pelo líder. Aí o Guilherme lembrou de novo do Sincerão da semana passada. Aí ele disse ali que ele tinha feito essa pergunta sobre quem era o maior embate que as meninas tinham na casa, que o maior embate era a Aline. E aí o Guilherme disse que as meninas já tinham isso do empate, do embate que era com a Aline, e que não foram nela na semana passada, não votaram nela. Aí depois o Vinícius começou a questionar ali a Eva e a Renata, e disseram ali que se a Renata não fosse líder, provavelmente eles teriam votado nela e tal. Gente, eles não se enxergam e não se ouvem. Só para deixar claro, eles realmente não se enxergam e não se ouvem, né? Arrumaram desculpas esfarrapadas para os argumentos deles. Aí hoje de manhã, o que foi que aconteceu? Tá? A Aline acordou, disse que ela dormiu mal pra caramba. E aí a Eva disse que para ela foi o contrário, que ela tinha dormido muito bem, que ela estava se sentindo muito bem. A Renata também disse que ela dormiu muito bem. Só que, por outro lado, a Aline não conseguiu dormir direito, tá? A Aline reclamou ali que ela estava com a cabeça a mil por causa da indicação do paredão, que ela estava com uma tensão muito grande e que ali estava muito forte, que ela tentava massagear, mas ela não conseguia dormir, que levou umas 3 horas ali ela se remexendo na cama para dormir. Tá exagerando, Aline, porque eu fiquei assistindo vocês e eu vi que vocês não ficaram tanto tempo assim se remexendo na cama. A menos, né, que a produção ali do BBB tenha ocultado algo da gente. Porque até onde eu vi, você não ficou ali se remexendo, não. Aí o Guilherme começou a dizer assim pra Aline que deu bom pra ela, que esse paredão já tá decidido, que é o Mike que seria eliminado. Disse ali pra Aline relaxar, que o Mike era o eliminado da vez. Aí o Guilherme depois disse ali que ele não consegue enxergar qualquer outro cenário a não ser a eliminação do Mike. Aí o Mike disse, aliás, o Diego disse que esse paredão certamente não é sobre a Aline e que o paredão deve ficar entre ele, Diego e o Mike. Aí depois disso tudo, a Aline disse que eles tinham que ter muita sorte se não fossem os 3 pro paredão, que a sorte estava do lado deles e tal, porque quase deu errado de irem os 3 pro mesmo paredão. Só não foi, né, gente? Porque eles tinham aí o poder coringa e o poder coringa resolveria uma série de coisas para eles, né? Foi só por isso, tá? Foi só por isso, porque senão, de fato, eles teriam realmente ido os 3 ali pro paredão. Aí todo mundo foi dormir, rolou uma ação de uma marca de eletrodomésticos lá, que apresentou os seus novos produtos. A Aline ali começou a ficar brincando ali com a Daniele com ela. E aí no queridômetro o Diego viu ali como é que as pessoas deram emojis negativos, tanto para ele quanto para a irmã, mas especialmente ali para a Aline também.
Aí a Aline disse ali, a Daniele, aliás, disse que ela poderia continuar levando todos os alvos que o queridômetro tivesse, porque ela sabe muito bem quem deu esses alvos para ela. Aí a Aline comentou ali que ela ganhou 2 malas, 2 cobras, e um biscoito, e um alvo do Guilherme, e um alvo. Aí o Guilherme disse que ali a Aline não estava mesmo correndo o risco de paredão, porque ela não tinha mesmo mais que se preocupar com isso e tal, enfim, gente. Aí, por último, o cinema do líder foi bem cedo hoje, tá? Do líder já, o cinema lá do Cine BBB, aconteceu, era por volta de umas 2h30 da tarde, fiquei espantado por ser tão cedo. E aí, durante o Cine BBB, eles foram lá pra academia, a Renata, a F, o pessoal do anos 50, e aí eles começaram a conversar. A Renata ali com a Eva continuou conversando sobre a Aline, que a Aline quer que as pessoas façam aquilo que ela deseja. Disse aí a Eva que a Aline quer que todas as discussões sejam nível 5ª série, porque ela não tem argumento nenhum. Aí a Eva disse que discutir com a Aline é muito cansativo, porque a Aline é repetitiva demais e que nunca chega a lugar nenhum. Aí a Renata disse ali que quando ela pediu pra Aline ali, pra conversar com a Aline em outro momento, ela disse ali que a Aline tinha sido dissimulada com ela. E aí depois ela disse assim, a Aline me chamou de falsa e dissimulada, mas a Aline não soube dizer pra mim quando foi que eu tinha sido falso dissimulada com ela. Aí eles começaram ali a falar sobre as palavras que a Aline usa lá dentro, inclusive o tal do ordinário e do pomba suja. Inclusive eu vou mostrar um vídeo aí que a nossa seguidora Nicinha trouxe ali, ela mandou pra mim no Instagram, e aí eu vou mostrar esse vídeo pra vocês, tá? Eu conferi e não é inteligência artificial, tá? Mas vamos lá terminar primeiro esse resumo. E aí ela começou a falar ali do pomba suja. Aí a Vilma, inclusive, disse ali que essas palavras podem ter sentido diferente no Nordeste, só que lá no Rio de Janeiro essas palavras não são usadas, não são usuais, então pode soar mesmo uma ofensa. Aí relembraram a dinâmica do Sincerão da semana passada. O Mike citou, por exemplo, que o Vinícius tinha colocado a palavra manipulável para ele e que não tinha nada a ver com ele. Aí depois a Eva começou a dizer ali que a Vitória, quando apontou ela naquele Sincerão, não falou Lé com Cré, e que ela não tinha nenhum argumento para ter apontado que a Vitória não tinha nenhum argumento para ter botado ela lá. Aí a Eva disse ali que em 70 dias de programa, esse argumento de afinidade ali já não cola mais, porque todo mundo ali dentro já tem as suas afinidades ou não, e obviamente que eles vão se defender por causa desse sentimento de afinidade, né? Enfim, gente, foi isso aí o dia no BBB, né? Ainda consegui resumir para vocês em um pouquinho mais de meia hora, porque de fato não tá nada acontecendo lá, tá? Hoje, depois que aqui voltou lá do cinema e dessa conversa aí na academia, ficou tão parado, gente, mas tão parado, que de fato não aconteceu nada ali. E aí a gente vai ter o Sincerão, que vai ser bem explosivo hoje, tá? Vou já falar desse Sincerão explosivo aí, que o Tadeu vai puxar alguma coisa pessoal deles do que já tinha acontecido no passado. Então a gente vai mostrar isso para vocês. Mas antes, gente, eu quero mostrar esse vídeo do Vinícius, que é um vídeo onde o Vinícius chama a Aline de pomba suja, tá? Esse vídeo aconteceu numa viagem que os dois fizeram ao Chile. E nessa viagem que eles fizeram juntos ao Chile, o Vinícius tinha chamado ela de pomba suja. Olha só aí o vídeo. Que é muito lindo, velho. Meu Deus do céu, pra isso, gente. Ó, a pomba suja, a pomba suja. Velho, você tem noção do que é isso aqui? E eu com minha cara de débitos, quem era ele, viu? Alguém vai ficar sem receber quando voltar pro Brasil.
Gente, para deixar claro, isso foi uma viagem que eles fizeram ao Chile, tá? Vocês estão vendo aí a data. 21 de outubro de 2019, uma viagem que aconteceu há 6 anos atrás, tá? Ele usou esta palavra pomba suja para Aline e para outra amiga, tá? Vocês perceberam que ele estava ali com outra pessoa além da Aline. E aí, gente, vamos ser sinceros. Independente do sentido que pomba suja tenha, se é um sentido positivo, se é um sentido negativo, isso não interessa. Não é isso que está sendo questionado ali. Porque a Aline ela já explicou o que significa pomba suja. Que realmente pode ser algo pejorativo, mas pode ser algo que não seja pejorativo. A forma foi como ele usou isso lá no Sincerão. E obviamente ele não usou na mesma entonação e no mesmo significado que ele usou nesse vídeo, né? Então, que bom que o vídeo existe e que bom que o vídeo prova o nosso ponto aqui, né? Que ele sim quis ofender as meninas, que foi ofensivo, independente do significado que essa expressão tenha. Ele quis sim ser ofensivo com as meninas ali e deu muito ruim para eles, né? Uma outra coisa que vocês me alertaram ontem foi justamente aí sobre a divisão de votos que está acontecendo nas torcidas ali, tanto do Diego, especialmente, aliás, na torcida do Diego, tá? Eu ia falar da Aline, mas a Aline não tá tendo divisão de torcida, é mais no Diego, tá? E aí o nosso seguidor aqui do canal, o Thiago, me mandou alguns prints aí, eu vou mostrar para vocês os prints, sobre como é que tá essa divisão aí das torcidas, como é que tá acontecendo essa divisão toda, tá? Eu vou mostrar isso em tela cheia para vocês verem como é que tá o negócio, tá? Olha aí, a gente vai acompanhar juntos isso, tá? Deixa eu só clicar. Olha aí como é que tá toda essa divisão de votos, tá? A torcida ali, os ADMs dizendo que esse não era o posicionamento oficial deles e que se não quisessem seguir o posicionamento tava tudo certo e tal. Só que ali eles tinham que recolher os votos e que eles iam remover as pessoas ali que não estavam seguindo esse posicionamento oficial, tá? Vamos continuar aqui mostrando. Outra coisa é que eles falam, fora a Aline, que esse era o posicionamento oficial deles e que ali era um grupo apenas para votos, tá? E aí ele disse que era isso mesmo, que tinha que seguir o posicionamento dos ADMs, que eles iam remover ali as pessoas do grupo e tal. Falei para vocês, tem uma divisão de votos muito grande ali e isso pode dar ruim para a Aline, tá? Porque parte da torcida do Diego, de fato, não quer mesmo a eliminação do Mike, prefere a eliminação da Aline. Porque a Aline deu aquela patada na Daniele e depois ela própria deu essa patada no Diego. Então tá rolando uma divisão de votos e pode ser que isso dê ruim sim para a Aline, tá? Possa ser que a gente veja a Aline sendo eliminada por essa razão. Como é que vai ser o Sincerão hoje à noite, tá? Porque a gente já tá falando aqui do Sincerão, tá? Vamos mostrar para vocês como é que vai ser o Sincerão, que vai ser uma repetição de uma dinâmica que já aconteceu no ano passado, tá? É uma dinâmica bem conhecida de vocês e vocês vão relembrar isso. Foi uma dinâmica, inclusive, que o Davi ganhou uma carta ali da família dele, tá? Vamos ler juntos aqui o que vai ser o Sincerão de hoje. Todos preparados? O Sincerão de hoje promete mexer muito com as emoções dos brothers. Arrasta para o lado e vem entender o que vai acontecer na casa mais vigiada do Brasil, tá? Vamos ver aí. O início do Sincerão. Cada participante terá à disposição 3 elementos pessoais enviados por familiares. Uma foto, um objeto afetivo e um áudio que poderá ser reproduzido por um celular. A dinâmica. Em uma dinâmica semelhante ao jogo do Resta 1, os jogadores vão retirar a cada rodada uma das peças de seus adversários até que sobre apenas um dos presentes de um único participante. Assim, no final, apenas um brother receberá o benefício enviado pela família. Enquanto isso, os demais participantes verão seus objetos afetivos serem triturados, devolvidos ou interrompidos sem o direito de acessá-los plenamente. Tá aí para vocês verem
como é que vai ser. Isso aconteceu no ano passado, tá? Inclusive, foi uma dinâmica que o povo mais chorou, porque as pessoas que mandavam as cartas e as cartas eram trituradas, a Alane chorou, a Bia chorou, aí a Vanessa ainda estava na casa ali, ela tinha que decidir junto com o Davi o que é que eles iam fazer com a carta ali das pessoas. E se eu não me engano, o Davi e a Fernanda ficaram com as cartas ali, conseguiram ficar com as cartas e tal. Pouca gente teve acesso às cartas da família. Seja lá como for, gente, é o que a gente vai ter hoje no BBB. Não deve ter tanto embate assim, mas vai ser interessante se tiver, né? Daqui a pouco a gente volta aqui ao vivo, tá? Ao vivo dessa vez, para comentar aí com vocês o que é que vocês podem esperar desse Sincerão. E aí a gente vai ver se tem mais conteúdo, né? Porque o negócio tá bem parado hoje, né? Beijo pra vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.